Bom, nós vamos, nessa aula, iniciar um assunto novo, que são as obrigações acessórias, tá? Então, na Lei 8.212, nós encontramos esse assunto, tá? No artigo 32, mas muito cuidado, tá? Não é só no artigo 32. Por quê? Porque obrigação acessória é toda a prestação positiva, né? No sentido de dever fazer, ou negativa, abster-se de fazer, que não seja uma obrigação de pagar. Também configura-se, né, em obrigação acessória aquela de tolerar, né, os procedimentos por parte da fiscalização. Então, aqui nós temos a questão das prestações positivas como sendo, né, a grande maioria, tá? Então, nós temos basicamente uma prestação negativa no sentido de não fazer, tá? Não fazer algo que, né, porque se faz aquilo, configura-se em infração, tá? Descumpre-se a obrigação acessória, que é de deixar de distribuir lucro estando em débito, tá? É o único caso. Então, vamos lá. Primeira obrigação acessória que aparece aí na Lei 8.212 é a de preparar as folhas de pagamento. Folhas de pagamento, e ele não chama de folha de salário, ele chama de folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados. Tá? Então, é folha de pagamento de remunerações que foram pagas a empregados, a avulsos, a contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa, de acordo com os padrões e normas estabelecidos, né, pelo órgão competente da Seguridade Social. Então, a gente vai ver no regulamento qual é o detalhamento exigido nessa folha de pagamento, que ela deve ser emitida por estabelecimento, que ela deve ter um resumo, tá? Que ela deve conter, né, tudo que se pagou aos trabalhadores, sejam parcelas integrantes ou não integrantes, que essa folha tem que conter descontos, tá? Descontos de contribuições, descontos de imposto de renda, que a folha tem que ter também, né, o registro do pagamento de salário e maternidade, salário família. Se é folha de avulso, tem que ser feita por operador, por navio e assim por diante, tá? Então, a obrigação, vamos gravar, a lei ela é mais resumida, quando a gente chegar no regulamento a gente detalha mais. Primeira obrigação de fazer é a da empresa preparar a folha de pagamento, tá? De remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço. A segunda obrigação prevista aí no artigo 32 é a da empresa lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, fatos geradores das contribuições, o montante das quantias descontadas, contribuições da empresa e os totais recolhidos. Então, o lançamento deve ser mensal, ele deve estar em títulos próprios, em contas, né, com a titulação apropriada, condizente, né, com os fatos que estão ali registrados, com as movimentações ali registradas. Então, se é um pagamento de pessoa física, deve estar numa conta que registre pagamentos feitos a pessoas físicas, tá? Se é, né, uma comissão, deve estar numa conta relativa a essa rubrica. E tem que ser feito de forma discriminada, tá? Tem que haver a discriminação daqueles pagamentos que integram base de cálculo, tá? E daqueles que não integram. Então, tem que ter a discriminação de parcelas integrantes e não integrantes do salário de contribuição, por exemplo, tá? E aqui tem que ter lançamento tanto de fato gerador, quanto de quantias descontadas, quanto de contribuições devidas, quanto dos totais recolhidos. A empresa também, ela é obrigada a prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma estabelecida pela Receita, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, tá? A empresa ela deve declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos de contribuição previdenciária
e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS. Então, a empresa declara a receita e ao Conselho Curador do FGTS, a gente vai ver que tem a GFIP, entrega até o dia 7 do mês seguinte, e temos mudança acontecendo nesse setor, a gente vai comentar mais à frente essas mudanças, mas fato é que a empresa tem que declarar a receita ao Conselho Curador do FGTS, o quê? Fatos geradores, base de cálculo, valores devidos de contribuição previdenciária e também outras informações de interesse do INSS e do Conselho Curador do FGTS. Então, a GFIP, hoje é entregue pelas empresas até o dia 7 do mês seguinte, é a guia de recolhimento do FGTS, informações à Previdência, e na Previdência o que interessa é o IP de GFIP, GFIP, o que interessa é o IP, por quê? Porque são as informações à Previdência, informações sobre segurados, categoria, movimentação, exposição ou não a agentes nocivos, ocupação, início de vínculo, remuneração, inclusive de 13º, tudo isso é informado em GFIP e a GFIP alimenta o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, com essas informações. Muito bem. O inciso 5 do artigo 32 foi vetado. Esse inciso dizia respeito a uma obrigação que queriam criar de encaminhar as informações da GFIP para o sindicato representativo da categoria profissional dos empregados da empresa. Então, isso aqui não existe, isso aqui foi vetado, nem consta da redação. O que consta ainda da redação do regulamento é uma obrigação de encaminhar cópia da GPS ao sindicato. Queriam colocar na Lei 8.212 a obrigação de encaminhar cópia da GFIP ao sindicato. As informações constantes da GFIP também iriam para o sindicato, mas isso não passou. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º trata exatamente da declaração de que trata o inciso 4. A GFIP, ela tem declarações das empresas quanto a valores devidos à Previdência Social. Tem campo na GFIP onde a empresa vai preencher quanto é o valor de contribuição devida à Previdência. Então, aquilo que ali está declarado constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário. E essas informações compõem a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios do INSS, dos benefícios previdenciários. Então, aquelas informações prestadas em GFIP, quanto à contribuição devida, configura-se em confissão de dívida e serve à constituição do crédito relativo a essas contribuições. E também as informações prestadas em GFIP sobre segurados, remunerações, início de vínculo, tudo isso vai alimentar o banco de dados, que é o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, e vai servir para concessão de benefícios previdenciários. Parágrafos 3º a 8º revogados. Parágrafo 9º. A empresa deve apresentar o documento declarando fatos geradores, bases de cálculo, contribuições devidas, ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade no artigo 32A. Então, aqui é o seguinte, a GFIP serve para declarar fato gerador, base de cálculo, contribuição devida. Mas vamos dizer que a empresa está sem movimento e sem atividade, não ocorreram fatos geradores de contribuição previdenciária. Ainda assim, a empresa vai ter que transmitir a GFIP relativamente àquele mês onde a empresa não funcionou, não ocorreram fatos geradores, é a chamada GFIP sem movimento, exatamente para informar essa inexistência de movimentação. Se não entregar, não informar a GFIP, não transmitir a GFIP, a empresa não consegue tirar a certidão negativa de débito. O descumprimento da obrigação de declarar fatos geradores, bases de cálculo, contribuições devidas, através da GFIP, vai impedir a expedição da certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda.
Então, não é emitida a certidão negativa de débito na ausência de informação de GFIP, seja de um mês, não importa. Faltou GFIP naquele mês, não é emitida a certidão negativa. A GFIP ela é de entrega mensal e ela tanto é constitutiva do crédito quanto ela impede a emissão da CND quando existirem divergências entre valores declarados na GFIP recolhidos pelo contribuinte, quanto naqueles casos em que a GFIP não foi informada. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios das obrigações de que fala o artigo 32, eles devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição relativa a créditos decorrentes das operações a que se refiram. Então, um determinado crédito foi constituído tendo em vista lançamentos verificados no diário e no Razão, tá? Então, a partir desses lançamentos, foi verificada a existência de uma diferença, a empresa não efetuara toda a contribuição devida sobre aqueles valores ali verificados, e daí foi lavrado um auto de infração, tá? Constituído o crédito através de um auto. A empresa ela vai entrar com defesa, vai entrar com recurso, ela pode entrar na justiça, e essas várias providências da empresa vão ter repercussão na contagem do prazo prescricional. A partir da constituição do crédito, nós falamos em prazo de prescrição. E cada vez que eu tenho uma defesa, um recurso, enfim, esse prazo, você sabe que ele pode ser suspenso ou interrompido. Então, considerando o processo administrativo, recursos judiciais, a cobrança pode se estender por muitos anos, tá? Vamos dizer que essa cobrança se estendeu por 12 anos. O que aconteceu? Tá? Por conta das interrupções e suspensões do prazo prescricional, tá? O prazo se estendeu por 12 anos e o livro diário, o livro razão, de onde se tirou aquela informação, tá? Para a lavratura do auto, vai ter que ficar guardado na empresa durante esses 12 anos. Porque a guarda desses documentos, tá? O arquivamento desses documentos pela empresa deve durar o tempo da prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram. Então, só quando, a questão da cobrança, ela, se define, é que eu tenho, houve a prescrição, tá? Ou a cobrança, ela foi finalizada, então eu tenho a possibilidade que esses documentos não permaneçam mais lá. Houve já a decisão definitiva quanto à exigibilidade ou não daqueles valores, e daí eu posso ter a empresa, sem necessidade de arquivar documentos. Bom, o regulamento da Previdência Social, ele fala de obrigações acessórias e vejo que ele tem uma seção 3 chamada obrigações acessórias. Isso aqui é um perigo pelo seguinte, as obrigações acessórias não são só as que estão aí na seção 3. Em outros momentos eu vou encontrar obrigações acessórias, obrigação de fazer em disposições da Lei 8.212 ou do regulamento ou até da Lei 8.213. Por exemplo, a exigência do PPP, do laudo técnico de condições ambientais, tá? A confecção desses documentos de gerenciamento de risco, elas estão previstas na Lei 8.213. E o próprio regulamento nem fala do PPP e do laudo técnico aqui. Então, significa dizer que existem obrigações acessórias que estão fora da seção 3 das obrigações acessórias, tá? E que a gente tem que também, levar em consideração aqui. Então, artigo 225, vamos ver primeiro as que estão aí no 225, está dentro da seção de obrigações acessórias. A empresa é também obrigada, também por quê? Porque além da obrigação principal, que é a de pagar, ela é obrigada a fazer o que está aí prescrito, que está aí definido. A empresa tem que preparar a folha de pagamento da remuneração, e aqui já não é só paga ou creditada. O regulamento diz que a folha tem que ter a remuneração paga, devida ou creditada a todos os seus segurados a seu serviço. Olha o que ela traz aí também. E a empresa deve manter em cada estabelecimento uma via da respectiva folha e os recibos de pagamento. Então, a empresa tem que preparar a folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados que lhe prestaram serviço. Essa folha ela é mensal. Ela vai conter a remuneração de todos os segurados
e a empresa deve manter em cada estabelecimento uma via da folha e os recibos de pagamento de remuneração aos trabalhadores que foram registrados nessa folha. A empresa ela deve lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. A empresa deve prestar, hoje é a Receita Federal do Brasil, todas as informações e também, em alguns casos, ela acaba tendo que prestar ao INSS, tá? Mas ela tem que prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse, desses órgãos, na forma por eles estabelecida, bem como prestar os esclarecimentos necessários à fiscalização. Então, aqui, prestação de informações cadastrais, financeiras e contábeis. A empresa deve informar mensalmente ao INSS, por intermédio da GFIP, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. Nós sabemos que essa informação também serve ao Conselho Curador do FGTS e à própria Receita Federal. A empresa deve encaminhar ao sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre seus empregados até o dia 10 do mês seguinte, cópia da GPS relativamente à competência anterior e deve afixar cópia da GPS relativamente à competência anterior durante o período de 1 mês no quadro de horário. Vejam, essas duas obrigações, elas não constavam da Lei 8.212, porque são obrigações previstas na Lei número 8.870 de 1994. Vejam que essas obrigações da Lei 8.870, elas ainda constam do regulamento, mas elas não são mais exigidas, tá? No momento que você passa a ter pagamento com débito em conta, a emissão daqueles comprovantes bancários, tá? Onde é difícil arquivá-los por muitos anos, enfim, mandar para o sindicato e depois comprovar que houve a remessa. Essas obrigações, elas estão ainda no regulamento, mas na prática elas não são verificadas, tá? Mas então, tá no regulamento, vocês têm que conhecê-las. Então, obrigação de remeter cópia da GPS ao sindicato, que represente o maior número de trabalhadores da empresa, e afixar a cópia da GPS paga no mês durante o período de 1 mês no quadro de horários da empresa. Vejam que até o prazo é anacrônico aqui, pelo seguinte, porque diz que tem que pagar a guia do mês de março e mandar até o dia 10 de abril para o sindicato uma cópia dessa guia. Vejam que a guia nem é paga mais no dia 2, como era no passado. Guia da Previdência, hoje, é paga no dia 20 do mês seguinte. Então, quando chega no dia 20, que é a data de vencimento da guia, já passou o dia 10, que é a data do cumprimento dessa obrigação. Então, essa obrigação ela é anacrônica, tá? Ela é praticamente letra morta. Mas tá aí, vocês têm que tomar conhecimento da sua existência. Também é obrigação da da empresa informar a Receita, tá? Anualmente, aqui a periodicidade é anual, então a empresa informa a Receita Federal do Brasil, na forma estabelecida pela Receita Federal, o nome, número de inscrição na Previdência e o endereço completo dos segurados que prestam serviços como vendedores ambulantes, que vendem produtos de porta em porta, tá? E a empresa, utilizando esses vendedores que vendem em via pública, de porta em porta, produtos, ela deverá informá-los, tá? Então, aqui, a utilização desses vendedores, ela vai ter que ser informada quando são vendedores utilizados para distribuição ou comercialização de produtos de fabricação própria ou de terceiros, quando a empresa realiza vendas diretas. Então, empresas de cosméticos que realizam vendas diretas ao consumidor, tá?
empresas, né, de produtos para a cozinha que realizam vendas diretas ao consumidor e que contam com uma legião de vendedores que trabalham em via pública, que oferecem os produtos nas casas do cliente, que vão de porta em porta, que fazem visitas aos clientes para vender esses produtos. Essas empresas têm que informar quem são esses vendedores, tá? Prestando informação a cada ano para a Receita, nome, número de inscrição NIT desses vendedores, número de inscrição na Previdência e o endereço completo desses vendedores, tá? A GFIP, né, Guia de Recolhimento do FGTS Informações à Previdência Social, ela conta no regulamento com algumas disposições detalhadas. Então, as informações prestadas na GFIP, elas vão servir como base de cálculo das contribuições arrecadadas pela Receita. Elas compõem a base de dados do INSS para fins de cálculo e concessão de benefícios e as informações sobre valores devidos prestadas em GFIP, né, contribuições devidas à Previdência, tá? Elas têm o caráter de confissão de dívida. Se a empresa não recolhe aquilo que ela declara como devido na GFIP, essa empresa vai ter já o crédito lá constituído. Quando ela declarou em GFIP que deve à Previdência 10 mil, se ela não recolher contribuição de 10 mil na guia da Previdência, então o que ele diz aqui é o seguinte: na GFIP tem um campo para dizer qual é a contribuição devida no mês. E a empresa preenche esse campo dizendo que valor devido à Previdência no mês de dezembro, 10 mil. Então, se ela declarou como devido, eu espero, então, que ela recolha numa GPS esse valor de 10 mil. Mas ela vai pagar GPS e paga apenas 2 mil. Declarou que devia 10 mil, só recolheu contribuições no valor de 2 mil. Essa diferença de 8 mil, não se precisa ir na empresa para lavrar um auto de infração para constituir o crédito relativo aos 8 mil que deixaram de ser pagos. Por quê? Porque quando ela declara na GFIP que o valor devido das contribuições é de 10 mil, já está confessado. E a diferença que faltou recolher de 8 mil já é crédito constituído através da declaração em GFIP. Então, essa diferença já está constituída. Se a empresa não providenciar o recolhimento da diferença de 8 mil, quando ela é intimada a fazer esse pagamento da diferença, o valor vai ser inscrito na dívida ativa sem passar por processo administrativo. Se a empresa declarou em GFIP que devia 10 mil, pagou só 2, tá? Foi intimada a pagar a diferença, não adianta ela querer entrar com defesa como recurso, porque ela confessou a dívida na GFIP. Bom, a entrega da GFIP ela vai ser efetuada na rede bancária até o dia 7 do mês seguinte àquele a que se referirem as informações. Na verdade, hoje o que acontece é que a GFIP ela é transmitida através de um programa criado para esse fim. Então, há transmissão via internet, essa, né, transmissão da GFIP, exportação da GFIP, deve ser feita até o dia 7 do mês seguinte àquele a que se refere os fatos geradores. A GFIP é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1999. Então, a primeira GFIP entregue foi aquela, né, de forma obrigatória, foi aquela, tá, de 7 de fevereiro de 1999. Então, a GFIP de janeiro, entregue em 7 de fevereiro de 99, foi a primeira entrega obrigatória. Em alguns locais já se tinha, né, um piloto, onde as empresas tinham a opção de entregar essa GFIP, tá, já em 98. Mas a entrega obrigatória, pela primeira vez, foi a de janeiro, entregue em 7 de fevereiro, tá? Informada em 7 de fevereiro. O preenchimento, informações prestadas e a entrega da GFIP são de inteira responsabilidade da empresa. Então, se a empresa transmite a GFIP incompleta, com erros, tá? A responsabilidade é dela. Ela pode, inclusive, né, ser autuada por conta dessas incorreções. Vamos lá. Então, guarda de documentos, tá? Houve uma alteração na lei, mas não no regulamento. Então, vocês vão encontrar no regulamento que a guarda de documentos ela deve ser de 10 anos. Mas nós sabemos que
Na Lei 8.212, a guarda deve ser mantida enquanto não ocorrer a prescrição daqueles créditos que foram constituídos com base naquele documento especificamente. Então, foi a folha que serviu à constituição do crédito, essa folha deve ser guardada na empresa pelo prazo necessário para que ocorra a prescrição relativamente a esses créditos que foram constituídos com base nesse documento, tá? Então, no parágrafo 5º, diz que a empresa deve manter à disposição da fiscalização durante 10 anos os documentos comprobatórios dos cumprimentos das obrigações referidas nesse artigo. Ora, a lei já diz diferente. É pelo prazo necessário para que ocorra a prescrição daqueles créditos lançados com base no referido documento. Bom, GFIP relativa à rescisão do contrato de trabalho, isso aqui não existe mais, uma GFIP só para rescisão. Então, não existe GFIP específica para esse fim, e sim, dentro da GFIP do mês, códigos de movimentação específicos que registram a rescisão e o motivo, né, a natureza daquela rescisão. Então, esse parágrafo 6º, que diz que o INSS e a Caixa estabelecerão normas para disciplinar a entrega de GFIP nos casos de rescisão contratual, tá? Hoje tem, né, a sua aplicação comprometida, uma vez que a rescisão do contrato de trabalho, ela é registrada através de códigos de movimentação que são informados na GFIP mensal. Então, guarda de documentos relativos a salário família e a salário maternidade, esse sim ainda continua 10 anos, tá? Então, a comprovação de pagamento de benefícios reembolsados à empresa também deve ser mantida à disposição da fiscalização durante 10 anos. Então, a empresa paga cotas de salário família e depois se reembolsa. A empresa paga salário maternidade à empregada e depois se reembolsa, ela se compensa, deduzindo das contribuições que ela tem a recolher. Então, a comprovação de que ela pagou esses benefícios aos segurados, seja o salário família ou o salário maternidade, deve ficar lá guardado. Então, os comprovantes têm que ficar guardados por 10 anos. Nós vamos encerrar aqui e na próxima aula continuamos a conversar sobre, né, obrigações acessórias. Até lá, gente!